Vamos voltar a falar sobre o caso do rapaz que participava de um reality show na Globo, Felipe Prior. Atenção, Priscila Doroche, tem mais informações sobre ele. O Ministério Público está pedindo a investigação contra o ex-BBB, pediu a abertura de inquérito, Priscila Doroche. Muita gente pode estar achando, Priscila, que estão pegando no pé do rapaz aí, porque ele participou de um reality show e estaria famoso. Olha, quem está acompanhando a história a partir de agora, ou quem já vem acompanhando a história, Priscila, pode ver o seguinte: não sei se, evidentemente, esse caso, ele tem ou não razão, que não cabe a nós, nem a mim, nem a você, chegarmos a essa conclusão, e sim a polícia. A questão é esperar o menino sair para vir à tona, para divulgar pelo menos isso, né? Esse problema desses estupros, ou supostos estupros, né? Ele saiu do programa antes disso aí ter vindo à tona. Ele não ganhou nada, né? Ele não ganhou o prêmio final, portanto não seria uma extorsão, digamos assim, mediante a fama. O que aconteceu, pelo que tudo indica, Priscila, e você vai falar mais agora sobre isso, é que quando o rapaz foi para um programa com essa exibição, tal exibição, como está acontecendo agora, como aconteceu com ele, fica mais fácil algumas coisas serem evidenciadas e identificar onde é que ele está. Me parece que foi por aí, né? Foi no boca a boca que acabaram descobrindo que tinha alguma coisa com esse menino enrolado, né, Priscila? Foi sim, André. O que aconteceu? Quando o Felipe Prior começou a ter um destaque nesse reality show, essas redes sociais são muitas... As pessoas que ficam comentando nas redes sociais são muito envolvidas no reality show. Então, o que aconteceu? Uma menina acabou comentando um tweet pelo Twitter, uma dessas redes sociais, falando que ele teria um perfil de abusador, enfim, alguns anos atrás. E o que aconteceu? Segundo o tweet dessa menina, né? A partir desse tweet, uma dessas supostas vítimas teria respondido esse tweet, e aí então elas acabaram conversando no privado. E a partir de então, uma dessas supostas vítimas procurou uma advogada e outras duas vítimas também apareceram, que foram essas 3 vítimas que conversaram com a revista Marie Claire, como a gente divulgou ontem aqui no Balanço Geral. Só que, olha, as novidades nesse caso, André, é que a partir dessa divulgação, dessa exposição desses casos que vão ser investigados, a gente não está aqui falando, como você mesmo disse, como ontem eu conversei com o Matheus, como o Luiz Bate também falou, que Felipe Prior tem culpa, que as meninas não têm culpa, enfim, nós não estamos aqui defendendo nenhum dos lados, isso cabe à investigação do Ministério Público, e a partir de então, essas supostas vítimas acabaram procurando essa advogada, como eu falei, e iniciou essa investigação. Lá em janeiro, 11 testemunhas de defesa foram ouvidas antes das advogadas procurarem o Ministério Público para protocolar, então, essa denúncia. Só que agora, André, depois dessa exposição ontem, outras vítimas estão aparecendo. E aí agora, como eu falei, cabe a investigação. Ontem nós mostramos aqui, e é um assunto que está sendo divulgado a todo momento, o Felipe Prior, que participava de um reality show, saiu na última terça-feira, um jovem de 27 anos, formado em arquitetura em 2014, em uma faculdade particular aqui de São Paulo. Ele, que mora com os pais e com o irmão mais velho na Zona Norte aqui da capital, ele está sendo acusado, né, por 3 meninas, 2 por estupro, uma por tentativa de estupro. Isso teria acontecido nos anos de 2014, 2016 e 2018. As situações muito parecidas, logo após os Jogos Universitários Interfal, que é os Jogos Universitários da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Saída de festa, barraca de camping, né, dessas confraternizações entre os jovens, são os relatos das vítimas. E todos esses relatos em detalhes, André, essas supostas vítimas, porque agora, como eu falei, essa investigação cabe ao Ministério Público, elas relatam o que teria acontecido. Uma dessas vítimas, ela tem inclusive um boletim médico do que aconteceu na época, ela não pôde falar para os médicos e enfermeiros o que realmente aconteceu, passou por um processo de síndrome do pânico, precisou ficar afastada da faculdade por 2
anos. E agora, uma das advogadas dessas 3 vítimas confirmou essa informação de que outras supostas vítimas estariam as procurando, enfim, estão aparecendo. Essa história do Felipe Prior a gente está acompanhando bem de perto e daqui a pouco a gente traz mais detalhes aqui no Balanço Geral. André. Obrigado, Priscila Doroche. O Felipe Prior falou pela primeira vez sobre as acusações de estupro. Ele gravou um vídeo falando que é inocente e agradeceu o apoio que ele diz estar recebendo. Ele insinuou que as 3 mulheres teriam algum interesse em denunciar um homem que está em evidência agora, como é o caso dele que estava participando do reality show. Vamos assistir o vídeo. Bom, Brasil, vocês devem me conhecer, sou Felipe Antonazzi Prior, ex-participante do BBB 20. Ontem cheguei em casa, recebi todo o carinho dos meus fãs e da minha família, que é muito importante para mim. Eu tô muito chateado mesmo, muito chateado. Eu desconheço de todos os fatos apresentados, nunca cometi nenhuma violência sexual contra ninguém. Sou inocente. O que me deixa mais chateado é saber que depois que eu entrei na casa, as pessoas apresentaram uma denúncia pesada contra mim. Meus advogados estão tomando todas as providências e gostaria de dizer ao público que todo o carinho que eles estão me passando está me tornando mais forte e que, para mim, isso é o principal. Minha consciência está muito tranquila. Obrigado. Bom, esse é o nosso trabalho. O que a gente não pode é acusar levianamente o Felipe Prior, mas a gente também não pode ignorar a acusação, porque depois, se configura como realmente um problema, ou por exemplo, vamos falar em bom português, se ele vira ser declarado culpado, a gente não pode ser acusado depois e dizer assim, pô, as mulheres denunciaram e vocês não fizeram nada. Ok, estamos dando palavra e palavra a ele para se defender. E que a justiça seja feita, tem pessoa que ganha para isso, tem um salário, que são os nossos delegados, investigadores e a justiça, para apurar esse caso, que já foi levantado e já agora veio à tona.